mãe de 3. E nos últimos 15 dias eu já faturei quase 83 mil apenas com o método MD1. A vida que você veio, só pra explicar pra galera, como vocês consideram? Vocês consideram uma médium, é isso? Isso, uma médium. E é onde eu amo, sou apaixonada pelo que eu faço. Faço com muito amor. Me dedico assim de corpo e alma. Então é uma coisa que eu amo em fazer. O cuidar do outro, se preocupar com o outro, isso é fundamental para mim. E você começou faz bastante tempo já, né? O desenvolvimento mesmo, a vidência em si, a primeira visão que eu tive foi com 6 anos de idade. Agora você imagina, uma visão, né, com 6 anos de idade numa família católica. Certo. Então foi uma coisa assim muito sofredora, ao invés de ter sido uma coisa para alegrar, foi uma coisa que me puniram muito, dizendo que eu estava sendo perseguida por obsessores, por espíritos perturbadores. Minha mãe, sendo católica, levaram o padre em casa, tudo. Naquela época, eu via muito copos se mexendo, vultos. Primeiro começou com os vultos, né? Aí onde eu questionava, estava com medo. Depois, esses vultos, eles foram se materializando. Então, onde eu via como se fossem pessoas mesmo andando, né? Sei. Circulando pela casa inteira. Agora, você imagina uma criança dizendo, mãe, tem um homem aí na porta. De repente, ela abre e não tem aquele homem. Mãe, o copo se mexeu, mas ninguém está ali na cozinha. Então, foi coisas assim que foi muito sofrimento. Aí, esse sofrimento foi dos 6 até os 12 anos de idade. Até mesmo para dormir, que a gente que é médio, o ataque maior, ele vem na noite, né? Lá na área noturna. Então, eu rezava. Quando eu via que ia começar a anoitecer, eu rezava muito, porque eu sabia que ali eu não ia conseguir dormir. Era tumulto noturno o tempo inteiro, visitas noturnas, panela se mexendo, panela andando, movimento, porta batendo. Um episódio que eu não esqueço até hoje, né? Eu dormindo, cobri a cabeça para não ver nada, e aquele cobertor saindo de mim. Mas não era ninguém. Aí eu fui para minha mãe, né, questionando que eu estava com medo. Ali eu não tive carinho, né? Ela me bateu muito. Eu lembro que foi uma surra muito forte, aonde eu tive que dormir de um jeito ou de outro. Então, era sempre muito cansativo, porque no outro dia, eu tinha que ir para a escola de manhã. Então, eu, assim, no aprendizado era péssimo, porque eu não dormia, ia para a escola com muito sono, acabava dormindo na sala de aula, e assim foi. Com os 12 anos, aí eu já comecei a ter uma doutrina melhor. Porque eu tive uma pessoa também que, graças a Deus, me orientou bastante nesse mundo. Mas o início, ele foi, assim, muito pesado. Deixa eu só perguntar. Você quer perguntar? Pode perguntar. Não, pode ir, vai lá. Não, é só 2 perguntas, assim. Uma é que a gente tem muita... Porque eu, por exemplo, nunca vi nada. Quando você vê a pessoa, é como se fosse eu aqui, ou tem aquela coisa só pra... Que eu sei que é estereotipada, do fantasma? Não. É uma pessoa. Materializado. Um exemplo, tá você aí, né? Como é que ele tá? Ele tá de roupa vermelha, isso aqui, o cabelo assim, assim, assado. É nítido. Porém, entendi. só eu que tô vendo. Certo. Então, você imagina, eu descrevendo pra alguém quem você é, mas o bebê aqui não tá enxergando, nem outro bebê tá enxergando. Ninguém tá enxergando, só a Wanda que tá enxergando. Certo. Então, a vidência, ela vem assim. Ah, entendi. Por isso que deve ser confuso, né? Porque você vê a muito. pessoa mesmo, você não tá Muito. vendo um... No velório, pra você ter ideia, um episódio que eu tive de evidência de premonição, meu tio, uma pessoa saudável, irmão do meu pai, morava com a gente na época, e eu tinha também 6 anos e meio, estava entrando nos 7 anos de idade. Minha mãe tinha acabado de reformar a casa e o sonho dela era ter aquela sala. Eu também era muito sererepe, né? Eu era demais. Aí eu saí da rua, né? Tava andando de carrinho de rolemã, voltei. Eu falei, nossa, mãe, terminou a sala? Terminei. Olha que lindo tá ficando. Tá ficando linda, né, minha filha? Eu falei, então, pior que não é a senhora que vai inaugurar essa casa, essa sala. Quem vai inaugurar é o tio Paulo. Ah, mas como assim? Você tá ficando louca, menina? A gente tá querendo distância de família? Seu tio vai vir morar com a gente? Eu falei, não, o velório dele vai ser aí. Nossa. Então, aqui, eu descrevi o velório do meu tio inteiro, mas meu tio estava saudável. Depois de 6 meses, meu tio faleceu, de uma morte assim absurda, né? Ele saiu na rua, escorregou, bateu a cabeça no meio-fio, né? Sim, na guia. Na ali, guia. né? E ali deu uma morte assim instantânea. Naquela época não tinha velórios como hoje, né? Então velavam em casa. Então ele foi velado realmente na sala e do jeito que eu descrevi. Caramba. Ali ficou pior ainda a minha situação diante de família. Eu sou do demônio, né? Nossa, essa menina é do demônio. Então, assim, o que eu tive foi uma premonição. Então, isso ocorre. Tanto que eu vi a qualidade, a quantidade das pessoas, como ia ser. Eu narrei tudo. Tudo ali para minha mãe. Imagina você inaugurando uma casa e sabendo que ali não vai ser sua por enquanto, né? A inauguração vai ser de um velório. E realmente foi um velório ali. Caramba, que loucura. Mas, Wanda, quando você começou a ver,
você não tinha nenhuma outra referência de alguém que já tinha essa sensibilidade, ou na televisão, ou alguma coisa, visto ninguém que tinha isso? Nada. Principalmente na minha família. Porque eram, e até hoje são todos católicos, né? Então, minha mãe é aquele tipo, se você acender uma vela branca em casa, você está fazendo uma cumba, né? Então, ela não discordava de tudo. Então, ali não tinha nenhum parâmetro, né? Para falar, olha, puxei minha avó, eu vi minha avó tinha terreiro, né? Que em muitos casos vem de origem, né? No meu não tinha origem nenhuma. Nenhuma. Agora, 10 anos atrás, que eu descobri que até então era minha bisavó, que na época praticava muito isso em Minas, mas aqui há 10 anos eu descobri isso, há 10 anos atrás. Mas naquela época não tinha nenhuma referência. Mas digo assim, ela praticava porque ela já sabia dominar mais ou menos a sensibilidade dela, ou porque ela também contava essas histórias e aí as pessoas tratavam da mesma forma? Tinha ela mediunidade. Eu fiz sabendo há 10 anos atrás que ela também tinha essa mediunidade, tanto que que ela atendia com as cartas. Ela jogava cartas, né? Eu, no caso, eu trabalho com a vidência e com a audição. Então, eu tenho 2 parâmetros espirituais. Nos paranormais mesmo, quando eu não tinha vidência, eu tinha audição. Então, graças a Deus, eu tenho esses 2 instrumentos, vamos dizer assim, espirituais, que eu posso utilizar na hora. Mas, na época, não tinha referência de ninguém. Que é muito impressionante, né? Porque pra gente que vê, por exemplo, no programa que você foi, eu já sabia, mas pra galera que vê a primeira vez, o pessoal se usa de instrumentos como búzios, cartas sim. E outras coisas, e você não tem nada na mão. Não. Você fecha o olho ali... Agora, você imagina quando eu cheguei ali, todos, né, com turbante, tudo, né? Aquela coisa, a Sandra Souza, ela tirava aquele monte de coisa, né? Hoje é um beijo muito grande pra ela. Mas, assim, ela tirava tanta coisa, ela falou assim, menina, você vai fazer o quê? Eu falei assim, eu vou participar também. Ela, mas o que você trouxe? Eu falei, não trouxe nada. Ué, você é médium? Deixa eu ver sua mão. Ai, menina, você é doida, você não tem nenhum instrumento? Eu falei, não, também não disse pra ela o que eu tinha, né? Aí, no decorrer, ela falou assim, mas você é louca, menina, eu quero saber o que você vai fazer aqui. Aí, no decorrer dos quadros, né, eles foram descobrindo. Na verdade, a equipe em si, eles descobriram que o meu dom na segundo dia de gravação. Porque no primeiro dia mesmo, até então, ninguém sabia o que eu estava fazendo ali. Ah, entendi. E não tem instrumento nenhum. E eu acho que isso impressiona mais do que ter instrumento, né? Porque você fala, é a pessoa que tá fazendo, Sim. não tem um jeito de descobrir, né? Uma técnica. É bom e não é, porque assim, imagina que nem nas gravações, eu já atendia, sua mãe é prova disso, eu tava na Vila Madalena, então eu saía de lá, já era 11h30 da noite, e eu ia pra Mogi, e tinha que sair de Mogi 3 horas para estar na gravação 6 horas. Que a turma do Celso, eles começavam a gravar 6 horas da manhã, tinha que estar todo mundo ali. Então era muito puxado, né? Era tudo muito puxado. Então, de repente, se você tem um tarô, se você tem um búzio, você consegue ali, né, caminhar melhor. Agora, na vidência, Deus me livre e guarde, se você está com sono ou com cansaço muito grande, dificulta. Você pode ver que nos quadros ali, tem uma hora que entra a incorporação, porque eu fui usando técnicas espirituais que, graças a Deus, eu tenho e pude ali sobressair muito bem. Mas com o oráculo já seria bem mais fácil. Sim. Né? Então, teve que usar as técnicas mesmas ali. Mas aí, antes da gente entrar no programa, que eu acho que tem bastante coisa do programa, eu queria saber um pouco mais da sensibilidade mesmo. Por que algumas pessoas, elas precisam dos artefatos, artifícios, não sei como dizer o nome, até me desculpe se eu errar. Não, imagina, meu príncipe, tá certo. E sei lá, existem pessoas que não têm essa sensibilidade, mas podem buscar ou tem menos, mas através do baralho, através conseguem Exatamente. encontrar? Tem menos, tem a sensibilidade, mas de um valor menos, né? Aí, com o oráculo, com o tarô, então o tarô nada é que um estudo, né? Então, ela vai ter o estudo do oráculo, que é o tarô, junto com um pouco de mediunidade que ela tem. Então, ela necessita do tarô, né? Ou de um búzio, para ir encaminhando melhor. Então, todas as pessoas que têm que jogam búzio, o tarô, ou runas, são pessoas que elas não são completas na mediunidade. Isso não significa que elas não têm dom. Elas têm o dom, né? Têm o dom, mas com menos vazão. Não com tanta vazão, com menos. Mas, por exemplo, aquilo ali, ele tem uma... Como é que eu falo? Ele tem ele tem magia no elemento, ou o elemento é só uma alegoria que ela usa, por exemplo? Ela pode, por exemplo, eu consigo, utilizando a garrafa, ativar a minha sensibilidade, por exemplo. Isso acontece também? Acontece também. Porque nesse caso da garrafa, ela está usando o quê? Ela está jogando nessa garrafa a energia dela, que é a magia, o lado espiritual, a força da espiritualidade. Ela consegue fazer isso.
Que nem no oráculo, né, nesses instrumentos, automaticamente, antes dela começar a utilizar, eles consagram ele. Então, antes de um tarô ser utilizado, ele vai ser consagrado primeiro. O búzio, a mesma coisa, vai ser consagrado. Aí vai ser consagrado por quem? Na linha do seu orixá, na linha do teu mentor espiritual. Porque a partir do momento, aquele tarô, aquela runa ou aquele búzio, ele passa a ser do teu mentor espiritual. Então, é tudo uma mironga de energia. Então, é como se aquele búzios, por exemplo, tivesse sendo o instrumento, na verdade, do seu guia espiritual. Exatamente. E você é só o caminho, canal. Um canal, um veículo entre esses dois lugares, né? O ponto A e o ponto C. Você é o ponto B que liga os dois, né? Sim, exatamente. E eu queria fazer uma pergunta. Já que você parou ali com 12 anos, que você foi vendo cada vez melhor e tal, e você falou de guia espiritual, eu imagino, aí você pode explicar melhor, que você tem um guia espiritual porque eu já vi você ouvindo. E aí você repete, parece, pelo menos pra mim, quando eu tô te vendo, que você tá repetindo alguma coisa que alguém tá te falando. Sim. Tanto que aqui esse ouvido é a audição, o ouvido direito, né? Onde eu escuto espiritualmente o ouvido direito. Aonde, hoje é um exemplo, hoje eu não tô com a vidência, mas eu tô com a audição. Então, eu vou atender você, né? Aí eu vou buscar, né? Por isso que eu olho no sexto chakra, eu começo a trabalhar aqui, vou buscando dar esse mergulho de informação. Aí traz a informação. Conforme vai trazendo a informação, ele vai fazendo uma leitura de quem você é e o que você precisa. Por isso que na leitura é muito bom você não chegar e falar... Geralmente as pessoas chegam... eu tô precisando disso, disso, disso. O bom é entrar mudo e sair calado. Né? Por quê? Você tá indo se consultar, então senta... Procura ouvir o que o mentor tem para te dizer e depois você vai debater. Wandinha, tá certo, isso que você falou não bate. Olha, realmente tá perfeito, você acertou tudo. Né? Por quê? É uma leitura espiritual que vem. Aí, conforme ele vai lendo, buscando os seus caminhos, ele vai passando a informação para mim e eu vou passando para você. Entendi. É por isso que as consultas são todas gravadas. Porque tem hora que eu me perco também aqui. Né? Tem hora que ele fala, aí tem hora que desliga. Aí imagina, eu sozinha, isso já aconteceu muito, de eu ficar só eu e você ali, né? Então, essa conexão que você acabou de dizer é muito interessante, porque isso mesmo ocorre mesmo. É como se fosse um canal mesmo, ligar tudo na tomada e de repente sai algum fio da tomada, desconecta. Aí você tem que reativar tudo de novo para buscar o fio da meada. Porém, essa leitura é feita através de um mentor espiritual, onde a partir do momento que ele vai fazendo a leitura da tua vida, eu vou passando para você.